E aí, tudo bem, André? Boa tarde para você, boa sorte aí no novo Seleção Sport TV, boa tarde a todos. Estou aqui muito bem acompanhado do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Vai falar um pouco aqui desse Palmeiras, né, presidente? Primeiro, te agradecer aqui pela participação no Seleção. O ano passado, o Palmeiras gerou muita expectativa na Libertadores. O torcedor já falava em Mundial contra o Real Madrid. Isso acabou atrapalhando, evidentemente, a gente já viu vários jogadores, inclusive, falando sobre isso. Como é que está a pressão, já que o investimento também foi grande, trazendo Gustavo Scarpa e Lucas Lima? Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar com vocês. O Palmeiras é sempre uma pressão muito grande, em todos os momentos. O ano passado nós tivemos sim uma pressão grande, investimos. E para esse ano, da mesma maneira, de forma pontual, o Palmeiras investiu. E a pressão também é muito grande, é um time com um passado vitorioso, é um time com uma camisa muito grande, então a pressão vai existir em todos os momentos. Presidente, ontem a gente teve uma notícia de que o Dudu trocou de empresário. Agora está trabalhando com o André Cury, que é muito conhecido, tem um trânsito muito grande, por exemplo, no Barcelona. E ele disse que há um projeto para o Dudu já deixar o Palmeiras no final do ano, de repente pode ser Europa, alguma coisa. Como é que o senhor viu essas declarações e o senhor pretende mesmo negociar o Dudu no final do ano? É importante dizer o seguinte, quem define a saída do jogador é o clube. O Dudu tem contrato conosco, se existir uma proposta em algum momento e a proposta for razoável, for interessante para nós e para o atleta, nós podemos conversar em relação à negociação. Fora isso, é só especulação, não existe a menor chance da saída do atleta se o clube não concordar. O senhor pretende conversar com o André, que é o empresário, até para saber um pouco dessa ideia do que ele quis dizer com essa declaração? Nós já falamos com o empresário e ele disse que não é bem assim, e não é bem assim mesmo. Quem define a saída do jogador é o clube, em conjunto com o jogador, a não ser que se pague a multa contratual. Aí é diferente. Isso de repente pode atrapalhar o jogador numa véspera de estreia de Libertadores, o Dudu que até no clássico contra o Corinthians foi até criticado pela questão de vamos sair de campo depois da marcação do pênalti. Isso pode atrapalhar, presidente? Tudo isso envolve a carreira do jogador. A família, o clube, a torcida, empresários, faz parte, está no contexto. O fato é que dentro de campo o jogador tem que exercer o seu papel, tem que exercer sua função, e a nossa expectativa é que o Dudu faça e como ele sempre tem feito. André, amigos, presidente aqui na escuta. Xará, eu queria estar aberto aqui, eu queria fazer uma pergunta para o presidente. Boa tarde, presidente. Boa sorte ao Palmeiras na Libertadores. Acima de tudo, boa sorte ao Palmeiras. Boa sorte ao Palmeiras. Que venha a primeira vitória. Que venha a primeira vitória. E queria perguntar ao senhor o seguinte, a primeira vitória de um time brasileiro na fase de grupos que ainda não aconteceu, porque o Vasco na pré já ganhou. Queria perguntar ao senhor, não sobre o jogo de hoje, mas quero saber a visão do presidente do Palmeiras, que fala para o grande público, da reportagem que a TV Globo fez com o Jailson, tendo a mãe corintiana torcendo para o Corinthians. Quero saber do senhor, é uma curiosidade como presidente, quando o senhor assiste a uma reportagem como essa, qual é o sentimento e qual é a brincadeira eventual que o senhor faz com o Jailson? Boa tarde, é uma satisfação estar falando com você. Veja bem, é uma reportagem que criou polêmica, uma reportagem que criou muita repercussão, teve muita repercussão. Uma grande parte do torcedor do Palmeiras não gostou, realmente mexeu com o clube, mexeu com a torcida, e eu entendo perfeitamente esse sentimento do torcedor, eu entendo a maneira do torcedor se manifestar. Agora, como presidente, eu preciso expressar o seguinte: o nosso contrato é com o Jailson, ele é o nosso atleta profissional, é ele que veste a nossa camisa e que nos representa. E tem feito muito bem. O Jailson é extremamente dedicado, é um atleta muito bom de grupo, comprometido. E é o que importa para o gestor, para o administrador, que é o meu caso, em relação a tudo isso que aconteceu. A minha preocupação é com o Jailson e o que ele representa e o que ele tem feito pelo clube. As demais pessoas envolvidas não têm absolutamente nada a ver com o Palmeiras. Então, eu entendo o posicionamento do torcedor, mas quero dizer a todos que o Jailson é atleta, tem contrato conosco
e é isso que é o mais importante, é essa forma que eu enxergo esse tema. Me permite? Claro. Presidente, prazer falar consigo. Eu considerei, e disse isso no Bem Amigos na segunda-feira, e parabéns àqueles que idealizaram a reportagem, uma das coisas mais bem feitas que eu vi ultimamente, porque é uma realidade. Eu acho que isso faz parte deste pacote de intolerância que existe hoje no futebol, e a reportagem faz parte do que deve ser o espírito do futebol. Porque mostra uma realidade absoluta, presidente, me permita dizer. A mãe tem um sentimento inicial materno, mas ela tem a preferência clubística dela. Tem uma imagem em que toda a torcida do Corinthians comemora o gol e ela fica estática, porque ela estava torcendo para o filho jogando no Palmeiras, mesmo estando com a camisa do Corinthians. E é um conflito de sentimentos que acontece dia a dia, porque os pais dos jogadores não obrigatoriamente são torcedores do clube onde o filho está jogando, mas torcem para o filho. Mas tem a ligação clubística. Eu acho que isso, a sensação que me passa é que é tão bacana dizer, eu estou tremendo. Nossa, como eu sofri. E ela chegou como torcedora confessa do Corinthians a torcer para que o Corinthians não fizesse o gol de pênalti no momento em que o filho foi expulso. Imagina como foi ela levou o conflito com um bom humor, numa boa. E eu acho que essas coisas são bonitas, gostosas, saborosas no futebol. E não podem... Entendo a posição do dirigente em relação respeitosa à opinião do torcedor, mas me incomoda um pouco essa intolerância. Por isso que eu perguntei. Houve uma intolerância descabida a um fato, a um gesto de amor da mãe com o filho. É a primeira, né? Gente, a grande maioria dos pais não tem o filho jogando no clube que torce. Olha o que a gente viu no Bavi. Se a gente que fala com tantas pessoas nesse Brasil não tivermos um papel de falar, gente, menos. Onde é que vai parar o futebol brasileiro? Né? Eu tenho certeza, mas ele disse bem o presidente, ele disse, entendo a posição de torcedor, sei que no fundo ele, como pessoa do bem que eu sei que no fundo ele sabe que isso é uma coisa até bonita no futebol, é um conflito que vai existir sempre, não é isso, presidente? Exatamente. O torcedor é passional e, como eu disse, criou a polêmica porque envolveu o clube e o torcedor é paixão, não admite. E eu entendo perfeitamente o lado do torcedor, mas eu não posso de maneira nenhuma punir o jogador ou algo parecido, não é isso, futebol não é isso, eu não entendo dessa maneira. Foi uma matéria jornalisticamente que é muito profunda, e eu acho que nós temos que saber dividir as coisas. Essa é a minha posição e o Jailson continua normalmente no Palmeiras, vai jogar hoje. Da minha parte, é isso que eu tenho a dizer, Galvão. E é isso mesmo. Boa sorte pro Jailson hoje e boa sorte pro Palmeiras. O Jailson comentou rapidamente comigo. Não entendi o que ele falou. O Jailson comentou realmente uma preocupação em relação a esse assunto, porque a torcida realmente demonstrou uma chateação, uma preocupação, mas ele não pôde fazer nada, é uma relação de família que envolve ele, a mãe, a irmã, e enfim, ele não se envolveu, ele não pôde fazer absolutamente nada, eu entendi e nós temos que tratar dessa maneira. Fazer mais uma pergunta para o presidente, então. Presidente, nós da imprensa esportiva entendemos que o Palmeiras montou um elenco esse ano para brigar por todos os títulos nos quais o Palmeiras entrar em campo. O elenco é muito qualificado. Pergunto ao senhor, desses possíveis títulos, qual é o peso que o clube dá à Libertadores da América? Total. Tudo. A pergunta é todos os campeonatos? A Libertadores é a principal.
Qual o peso da Libertadores? Sem dúvida nenhuma, a Libertadores é o principal campeonato que nós estamos disputando. Agora, é importante dizer ao torcedor que o Palmeiras vai disputar todos os campeonatos com a intenção de vencer e vai dar importância para absolutamente todos os campeonatos. Obviamente, a Libertadores tem mais evidência, é um campeonato muito importante. Tem um delay de 5 segundos. Xará, vamos despedir de vocês, porque não dá pra gente conversar muito. Grande abraço ao André Hernan e ao presidente do Palmeiras. Boa